que ela tem razão, Cristina Vasconcelos. Pois tem, é isso que eu estou a ver. É essa que eu estou a ver, precisamente. Então, venha lá à segunda parte do Think Tank de hoje, em que estamos a falar da chantagem. Ora bem, chegamos ao momento em que vamos começar a conversar com quem nos escreve. A Cristina Vasconcelos Porto, por exemplo, coloca uma das questões mais interessantes. Meus senhores, fiquei mais confusa do que estava. Isto é uma verdadeira pescadinha de rabo na boca. Não se consegue sair dos problemas, pois não. Os políticos não se podem deixar chantagear pelas forças externas, mas usam a chantagem eles próprios para benefício dos partidos. Ora, bela observação. É aí que entra a parte importante, que é a pequena escala e a grande escala. Na pequena escala, cada um se pode desculpar com o facto de ser pequeno e, portanto, não tem para distribuir porque os pequenos não produzem muito. Mas quando temos acesso a uma grande escala, como por exemplo a União Europeia, sim, a questão passa a ser outra. É que agora as regras da União Europeia constrangem os pequenos quando os pequenos se distraem e levam mais do que aquilo a que teriam direito. Isto é, criam dívida. Ora, nós só conseguiremos equilibrar isto com as tais entidades de fiscalização independente se reconhecermos em cada uma das democracias nacionais que elas precisam de ser vigiadas para não se desequilibrarem. Isso chama-se o patriotismo constitucional. Ou seja, a União Europeia é feita por sucessão de tratados. Os tratados vão se alterando em função das circunstâncias, mas é preciso que cada um dos que faz parte desta estrutura alargada reconheça que esses tratados são invioláveis. Têm de ser respeitados em todas as circunstâncias. Porquê? Porque se não for assim, aquilo que são benefícios acaba por se traduzir em excessos daqueles que não controlam o acesso a esses novos recursos. E geram criação de dívida que depois os tornam dependentes. Mas há aí um problema que eu hei de voltar mais tarde da conversa de hoje, que é a questão da democraticidade destas instituições. Ou seja, qual é a democraticidade? Estamos a falar dos bancos centrais, das autoridades de finanças públicas, mesmo das autoridades da concorrência. Ou seja, estas instituições são nomeadas por proposta de alguém e normalmente são até são não eleitas. Pois, não são eleitas. Mas qual é a forma que nós podemos encontrar para garantir que exista um mínimo de democraticidade neste exercício de poder? Nos bancos centrais é fácil. Os governadores costumam ir semestralmente aos parlamentos. O tema não é a questão de ser democrático ou não. Sim. O tema é que nós, como democracia, decidimos que a sustentabilidade do longo prazo da democracia passa por termos instituições que nos limitam. Quando o governo hoje tem que explicar o Orçamento de Estado na Comissão Europeia, nós podemos ver uma dependência, podemos ver uma chantagem, mas podemos ver outra coisa, que é um poder independente que olha e que não tem, vamos lá ver, não tem que satisfazer nenhum eleitorado. Não está preso aos interesses. Não está preso. Está preso aos interesses da Europa como um todo, sim, que olha e diz, se fosse a vocês, não ia por aí. Pois. Portanto, nós o problema não é... Porque, vamos ver, todos os políticos populistas querem tudo eleito. Porque prometem tudo, mas depois, passado pouco tempo, não conseguem satisfazer os eleitores. Mas nós temos que... Porquê é que há populismo? Vamos lá ver. Hoje temos de fazer uma pergunta se os partidos que suportam a coligação são ou não populistas. Claro que são populistas de esquerda. Vamos ver, são populistas porquê? Porque perceberam que nós, não tendo folga nenhuma na dívida, qualquer folga orçamental vai servir para manter as suas bases eleitorais. Ora, nós como cidadãos, eu quando voto, tenho que votar como quê? Como cidadão ou pertencente, enfim, numa lógica, a uma classe social, a uma função, a um grupo. Terei que tomar essa decisão, mas essa é a minha liberdade.
Agora, essa minha liberdade tem que ser interpretada pelo político. Agora, se o político interpreta que eu, aliás, como diz o Joaquim bem, eu faço sugestão política através de auscultar todos os dias o que me pedem os grupos de pressão, a pergunta é para que eu quero um dirigente desses. Eu tenho aqui uma pergunta do António Moura, mas o tal bilhete premiado, que falava há bocado do Joaquim, não pode ser uma nova organização do país que nos torne mais produtivos, aproveitando o nosso posicionamento na Europa e no mundo? Ou seja, o bilhete premiado ao contrário. Ora bom, quando nós éramos nacionalistas Sim. e não tínhamos império, expulsamos os mouros e fomos à conquista do império. Sim. Depois desistimos do império e voltamos à escala continental. Não se pode esperar que depois de termos voltado e não tendo força para voltar a criar um império, não se pode esperar que este nacionalismo ainda seja viável. Porque este nacionalismo só foi viável porque tivemos a expansão. Agora, quando recuamos e voltamos à origem, temos que procurar o equivalente ao que foi essa expansão numa outra entidade. E essa outra entidade é a União Europeia. Sim, agora, com uma mudança muito grande, que é, esse mercado já não é cativo nosso, já não é exclusivo nosso e não nos dá escala nos termos portugueses. Mas é a oportunidade. Exatamente. Não é protegido, mas é a oportunidade. Sim. Agora, não podemos ir à mão para buscar recursos e depois querer morder a mão, porque a mão pergunta, ou a cabeça que comanda a mão, pergunta o que é que fizeram com os recursos. Pois. Temos que aceitar como inerente à nova estruturação do nacionalismo português que ele seja um nacionalismo europeu. Mas aqui é que eu estou preocupado com a vossa tese, que é, ambos dizem que a nossa função e a nossa preocupação não tem de ser educar os eleitorados, tem de ser educar os decisores. Mas isto deixa-me preocupado, porque senão, se tu não educas as pessoas, os eleitores, eles nunca condicionam o poder político. Certo, mas a democracia revela a competência, as incompetências, as qualidades e os defeitos do eleitorado. A democracia é mesmo isso. Sim, é e, portanto, qual é o problema que nós temos? O problema que nós temos é que as elites, em vez de se dedicarem a discutirem, a debaterem com transparência, com isenção, com vários critérios de bom senso, as elites contestam aí quase a existência dos eleitorados e da falta de cultura do eleitor. Não é nada disso. A democracia é o oposto. A democracia são as pessoas que votam e fazem suas escolhas. Portanto, nós temos que viver com isso assim. Portanto, nós, se temos problemas no eleitorado, é através do eleitorado que os vamos resolver ou não. E o que nós estamos a dizer é: calma, é possível aparecerem políticos que, entendendo tudo isto, interpretam que há coisas que não podem satisfazer o eleitorado. Consigam educar o eleitorado. Consigam educar o eleitorado. Bom, quer dizer, eu tenho aqui uma pergunta muito interessante do Daniel Fonseca. Aliás, que é uma questão que eu gosto muito, que é: a solução da Europa passa pelo federalismo? Acham uma opção possível? Não, a solução da Europa passa pelo equilíbrio dos tratados. Isso quer dizer o quê? Se houver federalismo, é também o resultado de um tratado. Nós estamos a assistir na América Mas, a um recuo não ao existe passado. Federalismo sem tratados. Isso é limpinho. Não. Mas já temos tratados. Vou explicar com o caso americano. Sim. Nós estamos a assistir na política americana a um recuo ao passado, ao tempo da Guerra Civil, pré-união dos Pré-Guerra Estados Unidos. Civil. Sim. Não, é que a Guerra Civil é que gerou depois a unificação. Sim, não é uma coisa. Porque antes disso, a razão da Guerra Civil é porque uns Estados queriam manter a escravatura e cada um tinha a sua moeda. E a sua moeda. Cada um tinha E, a sua portanto, a federação dos Estados americanos acontece pela conjugação de dois fatores: guerra civil, vencedores, vencidos, e endividados, credores. Aqueles que foram vencidos aceitaram entrar no federalismo por troca de perdão da sua dívida.
E foi isso. Hoje aqui não dê estas ideias àquela malta, senão eles vão, aquele pessoal daquele lado, nomeadamente Não, mas- da esquerda, vai começar a dizer assim: epá, olha, aqui está uma excelente oportunidade. Ó Merkel, perdoa-nos lá a dívida, pá. E a Merkel perdoa imediatamente. Não é a Merkel, mas enfim. Sim, a Alemanha. A decisão europeia perdoa todas as dívidas Se- desde que haja o reconhecimento. Eu também estou convencido. É isso que se chama patriotismo constitucional. Exatamente. E esse patriotismo constitucional pode ser Europa das nações, pode ser Europa das instituições, pode ser Europa federativa, depende do tipo de tratados que quisermos elaborar. Daniel, respondido? Eu acho que isto ficou muito claro. António, o nosso amigo Jorge, o nosso amigo António Moura, pergunta isto: as novas gerações de todo o mundo vão continuar a pensar com os paradigmas do passado? Não, eu acho que as atuais gerações é que vão deixar de pensar com os paradigmas do passado, porque as novas gerações as novas gerações fogem ao atual paradigma, portanto imigram, tomam as suas decisões e, portanto, já estão noutro paradigma. Enfim, falando com algumas pessoas, obviamente que isto não se pode reproduzir em escala, porque não é uma amostra, se calhar, significativa. As redes hoje dos jovens são redes globais, já estão no mundo, portanto, estudam em Portugal, fazem o Erasmus fora de Portugal, vivem uns tempos fora de Portugal. Quer dizer, quando se querem juntar, juntam-se nas redes sociais. Enfim, hoje o mundo para essas televisão nessas novas gerações é diferente. Televisão. E quando nós estamos a falar nas novas gerações, que são elas formadas e letradas. Sim. Portanto, que é diferente de uma geração que era nova, mas que não era letrada. Portanto, nós aí, o tema não vai por... não se resolve através das novas e das velhas gerações. Se calhar voltando um pouco ao tema da Europa, mas nós queremos federalismo e temos a noção que ainda não temos consenso sobre o papel do Tratado Orçamental. É que o federalismo é ainda um aprofundamento, se quisermos, da perda de poder soberano nacional em troca de qualquer coisa. Sim. Portanto, porque a federação tem que se organizar de acordo com algum projeto. E, portanto, o projeto de uma sociedade passa a ser um projeto federal europeu. E isso significa o quê? Significa para nações que tiveram um nascimento tão diverso, tão complexo, tão cheio de atritos e de conflitos, que são as nações europeias, isso significaria um avanço enorme. Ora, nós estamos a assistir que um pequeno aprofundamento das regras europeias levou a que o eleitorado inglês decidisse sair da Europa. Está bem, mas se formos pensar por aí, nunca mais se aprofunda a Europa. Não, e podes começar a dizer assim, mas tens outras Inglaterras na União Europeia? Eu só estava a tentar corroborar aqui uma tese que o Joaquim referiu. É que depois de uma guerra civil, aquela geração entende que aquilo é melhor. Então a geração alemã não percebeu isso. Mas é que um holandês dizia-me com piada, quando lhe perguntei se ele estava disposto a pagar a dívida dos países do Sul. Sim. Perguntei-lhe. E ele respondeu de uma forma fantástica. Disse-me assim: a Europa não é um projeto económico, é um projeto de paz. Exatamente. E, portanto, eu vou ter que pagar para continuar a haver paz. Agora, não é uma paz, tenho que perceber qual é a paz que eu quero ter. Sim. E, portanto, tenho que pensar de uma forma aberta, não posso me fechar. Eu nunca mais me esqueço que uma vez, no almoço que o José Miguel Júdice, disse, na altura da queda do Muro de Berlim, eu perguntava-lhe assim: José Miguel, o que é que você acha que vai acontecer? E ele dizia-me assim: Camilo, ninguém sabe. Porque até agora a Alemanha estava disposta a pagar esta normalização europeia. Agora vai ter que se virar para o seu leste. E, portanto, nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Hoje em dia já temos a resposta. Felizmente a Alemanha não se esqueceu do resto da Europa. Mas isso é uma questão fundamental. É que a Europa não é um projeto económico apenas. Mas vamos voltar ao tema se calhar, da democracia e da satisfação dos eleitorados. Mas espera aí, é ou não verdade que a morfina no ar-condicionado, como lhe chama o Joaquim... O quantitative easing do BCE é isso? Sim. A moeda, comprar dívida dos países do Sul, não é feito por uma entidade independente que não interpretou o problema político.
Foi que salvou o euro. Pronto, agora imagine-se a discussão a 27 sobre o quantitative easing. Como é que era a votação? Ninguém se entendia. Nunca mais a gente saía da discussão. Cada um com os seus argumentos técnicos, cada um com os seus argumentos políticos. Ó Joaquim, mas eu tenho uma questão sobre o federalismo, que é assim. A partir do momento em que nós temos um Banco Central na Europa que decide de forma independente e que tem no seu Conselho representados os países membros, isto não é federalismo? Primeira pergunta. Segunda, levando a ideia do federalismo mais longe, esta semana o Sr. Juncker propôs claramente soluções de avanço no sentido federal. Uma delas que me é cara há muitos anos, que é a criação do Ministério das Finanças Europeu e do Ministro das Finanças Europeu. Isto é possível, é viável, é algo que nós podemos fazer no curto prazo. Quando os nacionalismos que nós conhecemos se transformaram em Estados nacionais, criaram as suas instituições. Sim. As instituições da Europa são elas que vão fazer a construção europeia. Sim. O Banco Central faz através da moeda. Nós tivemos um primeiro-ministro que, na altura em que foi lançado o euro, disse é neste altar do euro que se vai construir a Europa. É verdade. Esse mesmo primeiro-ministro, com esta frase interessante, foi o mau executor da utilização da moeda comum. Porquê? Porque utilizou os benefícios que foi a descida da taxa de juros, mas não aplicou isso na reforma estrutural da economia portuguesa. Portanto, os europeus vão fazer a Europa através das instituições e dos tratados, mas isso não quer dizer que eles saibam, que tenham consciência do que estão a fazer. Exato. Porque pode ser mais importante para a construção da Europa o desenvolvimento da China e o esvaziamento dos Estados Unidos do que foi a queda do Muro de Berlim. Sim. Porque a Europa, do tempo do De Gaulle, tal Europa que vinha do Atlântico aos Urais, era a Europa entre a União Soviética e os Estados Unidos. Exatamente. Portanto, isto criava um microclima na Europa protegido das tempestades. Hoje já não há Muro de Berlim, já não há União Soviética e vamos a caminho de descobrir que também já não temos Estados Unidos. Tenho aqui uma questão muito interessante do Júlio Macieira. Ele diz assim: estou convencido que enquanto sistema político permitir profissionais da política, não vamos lá. Numa anterior intervenção defensiva, defendi a ideia de não permitir que nenhum político possa estar à frente de cargos governativos 4 anos no máximo. Isso é a rotação, sim. Não, um grande filósofo que fugiu de Portugal porque era judeu e foi para Amsterdão, Spinoza tem um tratado político em que uma das propostas que faz é que os dirigentes sejam escolhidos por sorteio. Pois. Porque se todos os Na Grécia Antiga era assim, sim. Se todos os cidadãos têm participação na democracia, então qualquer cidadão, e por sorteio, e portanto, não tem reeleição, porque a próxima escolha é outra vez por sorteio. Pois. Bom, portanto, as sociedades não têm sorte no sorteio, não têm sorte, mas não há esse mecanismo de captura do Estado. Exatamente. Para aprisionar tem essa vantagem. Os eleitores. Pois. Os eleitores são aprisionados. Como também não há aquilo que estamos a assistir agora, que é quando há uma coligação, são os pequenos da coligação que fazem a chantagem porque o grande não pode deixar de os satisfazer, porque senão cai. Tá bom. Neste tipo de circunstâncias não há reformas. Porquê? Porque cada um já levou o que podia do bolo. Pois. E, portanto, não ficou nada não resta para bolo. financiar a reforma. É aqui que a Europa é decisiva. E quando andam a discutir os planos com financiamento europeu, a partir de 2020. Deviam ter vergonha no que dizem. Exatamente. Porque são os mesmos que morderam a mão que agora lhes traz aquilo que precisam para fazer alguma coisa. Mas havia ali um comentário que estava, quando o Camilo estava a olhar, eu olhei para um comentário e gostava de responder, porque alguém diz que a Europa é um projeto falido. Sim. Podes responder diretamente olhando ali para... Podes responder acho que foi o Carlos Ruvisco. Podes responder diretamente para aí. Não foi o Carlos Ruvisco. Não sei quem foi, Não foi. Que era um projeto falido. Sim.
A Europa, como os portugueses a conceberam, Sim. que era ir buscar tudo à Europa e não dar nada à Europa, é um projeto falido, mas é dos portugueses, não é dos europeus. Ora bem. Portanto, nós estamos a confundir os planos. O que foi vendido que era a Europa em Portugal, agora veio-se a verificar que nós compramos uma Europa diferente. Portanto, o projeto está falido em Portugal. Quem tem a bancarrota são os portugueses, não são os europeus. Portanto, não se pode falar... Não foi o Carlos Luís, eu cometi uma incorreção, não foi o Carlos Luís que disse. Portanto, o projeto falido é o projeto português, não é o projeto europeu. E eu gostava de voltar atrás, de onde é que vem esta tensão? Rapidamente estão a ficar... Foi o Grego de Freitas, tem toda a razão, Grego, foi você. Quando é que nós vamos ter Porquê é que nós temos este problema? Nós temos este problema porque a satisfação dos grupos de pressão e dos eleitores foi feita com dívida. É verdade. Porque se não tivesse existido dívida, a política era toda ela mais simples. Exatamente. Já não havia nada para distribuir. Os grupos de pressão estavam todos concentrados numa luta a sério. Mas, Jorge, por isso é que é importante ter uma autoridade orçamental e monetária independente de Portugal. O que é que nós criamos? Foi um escape à classe política que gosta desta maneira de fazer política, que é utilizar os credores para escaparem vamos lá ver, ao escrutínio do eleitor. Sim. Então diz assim, não, afinal a culpa de tudo isto é dos credores que nos emprestaram dinheiro. Chantagem sobre os credores. Chantagem dos credores. Portanto, nós temos a pensar assim, não, a chantagem que está agora a ser feita sobre os credores é querer responsabilizá-los pelos erros que nós cometemos. O Grego de Freitas também falou da independência da Península Ibérica, mas voltaremos a isso numa próxima ocasião. Nós já estendemos largamente o tempo hoje e, portanto, não podemos continuar. Eu tenho que dizer que, mesmo pessoalmente, acho que estes programas estão a ficar cada vez mais interessantes. Então, o de hoje tem aqui 4 ou 5 ideias, eu não direi novas, mas muito interessantes, porque explicam bem o problema de Portugal e o enquadramento no panorama europeu. Quero convidá-lo a fazer uma coisa. Foram ditas aqui coisas muito interessantes, houve pessoas aqui que já colocaram ideias também, umas mais mainstream do que outras, e já motivou a interação. O que é que eu lhe queria pedir? Continua a colocar questões, ou mesmo a comentar, inclusive a colocar-nos a nós, porque qualquer um de nós depois virá aqui responder durante o resto da semana. Já sabe que nós estamos empenhados em fazer o Think Tank, um dos programas mais importantes do canal A Cor do Dinheiro, e, portanto, precisamos para isso duas coisas. Primeiro, da sua interação e, segundo, da partilha dos programas nas redes sociais. Fique por aí, eu voltarei amanhã com a última edição matinal de A Cor do Dinheiro, às 8 da manhã, e à tarde, também amanhã, voltarei com um Deals on Wheels especial. E esse vai ter piada, você vai gostar. Bem, obrigado por estar desse lado e até amanhã.